Oi pessoal, tudo bem? A palavra de hoje para nossa reflexão está em Efésios 6, palavra bastante conhecida, que fala sobre a armadura de Deus, a armadura esta que o Senhor já liberou, para o seu povo. O apóstolo Paulo ele fala ali sobre as armas que nós precisamos utilizar, no campo de batalha, armas de defesa, arma de ataque. Mas nós precisamos compreender que não é somente usá-las, porque não adianta eu vestir alguém sem ele estar preparado, ou se ele está habilitado para exercer determinada função ou até mesmo aquilo que lhe foi entregue. A palavra do Senhor fala que o apóstolo Paulo ele cita algumas coisas antes de falar sobre as armaduras ou a armadura de Deus. Ele cita ali sobre a sujeição, a submissão. Ele fala do servo com o Senhor, da mulher com o marido, dos filhos para com os pais. No capítulo 5, que é o anterior, ele fala sobre o andar na luz. Ele também vai citando algumas coisas que são necessárias para que nós possamos nos fortalecer na força do Senhor, e no seu poder, para depois nós usarmos a armadura. Porque ele fala no demais, irmãos, ou seja, a complementação deste texto fala que quando nós nos sujeitamos, quando nós passamos a ser submissos a essas questões que eu citei aqui e nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, nós estamos aptos para estar armado e sair para o campo de batalha. Entenda bem, o Senhor fala lá no livro também de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, sobre a batalha entre Davi e Golias. E nós percebemos no texto que Saul, é uma passagem bastante conhecida, Saul ele tenta vestir Davi com a sua armadura, porque Davi não, perante Saul ou diante de Saul, Davi ele não poderia ir para o campo de batalha sem uma armadura, E é natural que o soldado ele precisa realmente estar armado, estar revestido, estar, todo equipado. Só que a palavra fala que a armadura de Saul não coube em Davi. Por quê? O tamanho, a estatura era diferente, é claro, naturalmente falando, mas Davi, espiritualmente falando, ele já estava usando uma armadura. Davi ele já estava ali revestido de autoridade, de poder e do Espírito do Senhor, que tinha sido derramado sobre a sua vida. Então, não se veste uma armadura por cima da outra. É claro que a gente entende aqui o contexto da história, mas vamos trazer aqui para o mundo espiritual. Não se veste uma armadura por cima da outra. O povo do Senhor, o povo de Deus, aqueles que receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo, eles não podem ser revestidos de outro tipo de armadura, porque ele já já desceu sobre ele. Aqueles que possuem o selo do Espírito Santo já estão revestidos. Então, Paulo fala aqui da armadura de Deus, a armadura esta que já foi concedida para o seu povo, mas nós precisamos, na verdade, compreender que não se veste uma armadura por cima da outra. E muitas pessoas, na verdade, quando Paulo cita que a luta não é contra carne e sangue, existem pessoas que estão, na verdade, no campo de batalha, já revestido com a armadura de Deus, mas que estão se revestindo de uma armadura carnal e estão lutando com o adversário, na verdade, que não é o adversário real, e acaba que estão perdendo batalhas no campo de guerra.
E a palavra do Senhor fala que a luta não é entre carne e sangue. E nós lemos a palavra, mas eu tenho visto assim uma dificuldade do ser humano de aplicar, né, diariamente a palavra. Porque o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. Ele rouba aquilo que muitas vezes pessoas aprendem na palavra. Através da palavra, através das instruções do Senhor. E estão lutando muitas vezes de uma forma ilegítima, né? É por isso que Saul queria revestir Davi com a armadura, porque ele achou que Davi estava ilegitimamente, só que Davi não estava ilegitimamente. Davi ele só não estava com a armadura humana, né? Carnal, material, mas Davi estava revestido do poder do Senhor, porque Davi sabia que aquele gigante, humanamente falando, ele não tinha como lutar. É tanto que o Senhor dá já a estratégia certa para Davi usar com o gigante. Mas sabemos que ali no mundo espiritual estava acontecendo também uma batalha espiritual. Hortes espirituais da maldade estavam ali naquele lugar. Uma potestade, né, que agia na vida do gigante. Então nós precisamos compreender que a nossa batalha, a nossa luta diária, né, porque todos os dias nós costumamos falar que matamos um gigante, um urso, né? Até porque Davi, quando foi lutar com o gigante, com o urso também, Davi não precisou colocar uma armadura, né? Foi na mão e no Espírito do Senhor. Na mão eu falo no sentido natural. Mas nós precisamos compreender que a luta, a peleja, não é contra pessoas. Por que eu estou aqui citando isso? Porque às vezes as pessoas se esquecem, né? No calor das emoções, se esquecem que quem está por detrás é um inimigo invisível, mas real. E é necessário se lembrar. Por quê? Porque se nós esquecermos que a luta, né, é entre hortes espirituais, principados, potestades, nós iremos degradar o inimigo errado e o inimigo real irá prevalecer. Então, muitas vezes, veja bem, né, você tem já a arma nas suas mãos, a força do poder do Senhor, uma palavra sobre sua vida, porque Ele diz que já nos deu autoridade e poder, só que está perdendo tempo lutando com o inimigo errado. A sua luta não é contra o seu esposo, a sua luta não é contra os seus filhos, a sua luta não é contra o seu patrão, a sua luta não é contra o seu vizinho, a sua luta não é contra o seu irmão, né? A sua luta não é contra nenhum tipo de ser humano. Por mais que, humanamente falando, essa pessoa ela esteja sendo usada, incitada para, né, te atacar, te afrontar, te derrubar. Mas o Senhor nos recomenda, né? O próprio Jesus fala que nós precisamos, né, orar, né, por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos. E por que Ele está falando isso? Porque Ele sabe que quem está por detrás é o inimigo, né? É invisível. E nós percebemos isso, né, quando Pedro, ele, em questões de segundos, de minutos talvez, ele é usado, né, para testemunhar que Jesus era o Filho de Deus. Ele fala, né, algo que testemunha que Jesus era o Filho de Deus. Pouco depois, Pedro tenta impedir o propósito do Senhor, né? Então, ali o inimigo usou os lábios de Pedro para poder tentar tirar o Senhor do propósito. Então, nós precisamos compreender isso, né? Que pessoas, elas são usadas por Deus, assim também como elas são usadas pelo inimigo. É só uma questão de espaço, né? É só uma questão de ela dar lugar. Isso quer dizer o quê? É só uma questão de frações de segundos. Aí muitas pessoas, elas não conseguem parar para compreender isso, porque o inimigo, ele cega o entendimento, para que você invista, né, a sua força, para que você se revista, né, de toda a arma que você precisa, né, do poder do Senhor, da autoridade, e vá lutar ilegitimamente. Porque quando você
se degradia, quando você para discutir, quando você para, né, para lutar com pessoas, você está lutando ilegitimamente com o adversário errado. E o inimigo está, muitas vezes, prevalecendo. É necessário parar para prestar atenção. Porque muitas pessoas estão orando, muitas pessoas estão, na verdade, buscando do Senhor vencer algumas batalhas, mas não estão prevalecendo porque está lutando ilegitimamente, né? Estão lutando com o adversário errado, né? Eu sei que não estou isentando a parte humana, porque o inimigo ele usa, né, quem dá lugar, mas estou aqui falando no sentido de que você já viu alguém jogar uma pedra em uma árvore que não tem fruto? Não. Geralmente as pessoas antigamente, né, para derrubar o fruto, jogavam pedras, acredito que hoje também, mas era muita... Menino fazia muito isso, né, para poder conseguir alcançar os frutos que eles não conseguiam alcançar de outra forma, porque a árvore era alta e a única forma, às vezes, mais prática era jogar uma pedra. Isso nos ensina o quê? Ensina que, né, o inimigo, ele é estrategista. Se ele observar que existe alguma área que ele está atuando, que você está dando ibope e que está, na verdade, tirando a sua paz, ele vai continuar insistindo naquilo que ele está fazendo. Ou seja, existem coisas que são para ser ignoradas. Existem coisas que são para ser ignoradas humanamente falando, né? E buscar em oração, buscar do Senhor qual a estratégia para essa situação. Senhor, eu estou passando uma determinada luta nessa área. Qual a estratégia que eu devo usar nesta área? O que é que o Senhor me instrui a fazer diante dessa situação que para mim está sendo muito difícil? Aí o Senhor vai dizer, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Isso, né, vai muito além, né, do que o Senhor vai falar. É claro que Ele vai direcionar, mas nós precisamos saber que nós precisamos colocar em prática. A armadura é isso, é você estar coberto, é você estar revestido, é você estar preparado, porque ninguém vai para campo de batalha só com armadura, é necessário uma preparação, é necessário um treinamento. Então, o Senhor está nos ensinando hoje, né, a focar no adversário correto, porque o inimigo está prevalecendo muito nesses últimos tempos, porque as pessoas estão usando armas carnais, estão tentando vestir uma armadura, na verdade, por cima de outra armadura, né? Já tem toda a armadura de Deus, mas se reveste da armadura carnal. E eu acho até impossível, né, se vestir uma armadura em cima de outra armadura, mas infelizmente é o que está acontecendo, né? E aí nós precisamos parar para corrigir, parar para observar. Tem pessoas que estão orando pelo esposo, pelos filhos, seja lá por quem, né? Eu falo de família porque eu sei que o maior alvo do diabo é destruir as famílias. E, ao mesmo tempo que elas oram, elas, né, falam coisas que só a graça e a misericórdia do Senhor. Quando elas não falam murmurando, desfazendo toda a oração que muitas vezes pagou o preço para, né, se consagrou, pagou um preço por a vida que, né, que elas esperam que o Senhor trabalhe, mas automaticamente elas acabam murmurando ou debatendo, discutindo e outras coisas mais. E aí, né, estão usando a arma contra si mesmo, né, ou desfazendo tudo aquilo que foi pago através da direção que o Senhor assim liberou sobre a sua vida. Então pare para observar, né? Pare para observar que a sua luta não é contra carne e sangue. Pare para focar no adversário correto. Pare, né? E se revista
na força, no poder do Senhor, se submetendo à vontade do Senhor e a quem você tiver que se submeter, para que você venha prevalecer e ser vitorioso ou vitoriosa no campo de batalha. Esta palavra que eu deixo hoje para a nossa reflexão, né? Que Deus te abençoe e até a próxima.